Nessa manhã eu quero iniciar uma série de mensagens, na verdade serão 5 mensagens sobre o tema Tomando Decisões segundo a vontade de Deus. Você pode repetir comigo? Tomando decisões segundo a vontade de Deus. Na verdade, essa série surgiu de alguns estudos que foram ministrados pelo pastor Heber Carlos de Campos Júnior e marcou muito a minha vida no ano de 2012. Então daí, após alguns estudos, nós produzimos uma série de sermões que marcaram também a minha vida naquele tempo. E hoje eu quero iniciar com a igreja essa série. Essa série acontecerá da seguinte forma: hoje de manhã, hoje à noite, domingo que vem de manhã, domingo que vem à noite e dia 24 de manhã. Então serão 5 sermões em série. Se você falar assim, pastor, mas às vezes não vai dar, eu vou viajar, não dá para ir de manhã, não dá para ir à noite, nós estamos produzindo então, está sendo gravado em DVD, em alta definição, para que nós tenhamos esses 5 sermões gravados em DVD, para que você, ao final, possa também adquirir. A nossa intenção é que você possa simplesmente divulgar isso, e você ter isso, e você meditar, se Deus assim colocar no seu coração, se for bênção para a sua vida e bênção para a sua família também. Então, hoje, nós queremos começar, então, essa série, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Como é uma série, algumas construções serão feitas. Então, hoje é o primeiro momento, onde nós estaremos dando base a algumas questões, à noite nos aprofundando um pouco mais, e a cada dia vamos aprofundando um pouco mais nesse tema. Então eu peço aos irmãos que estejam atentos, estejam com a sua Bíblia aí apostos. Se você quiser trazer um caderninho, um bloquinho, anotar, fique à vontade. Este é o momento de, como igreja, nós buscarmos então qual é a vontade de Deus, quais são as decisões que nós precisamos tomar, orientados então pela vontade de Deus. E o que é isso, afinal de contas, que a gente tanto ouve falar nesse tempo. Então, hoje, primeiro sermão dessa série, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo de número 5, versículos de 15 a 17. Nós temos a arte aí, pode projetar se tiver. Efésios 5, de 15 a 17. Compartilha, por gentileza, a sua Bíblia. Não precisa projetar o texto, não. Eu não gosto que projete o texto, se eu explicar por quê. Porque senão ninguém mais traz a Bíblia. Então, eu quero que você traga a Bíblia, tá certo? Então, tá bom? Obrigado. Eu sei que você colocou com uma boa intenção. Mas eu queria que você lesse a Bíblia aí na sua Bíblia. Pode ser no seu celular, no seu tablet. Só peço a você que fuja da tentação aí de não navegar, tá certo? Bloqueie aí agora a navegação. Fique apenas na Bíblia, ok? E aí, compartilha também a sua Bíblia com quem está perto de você, para que todos tenham acesso agora à palavra de Deus. Efésios 5, de 15 a 17. Diz assim a palavra: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Você pode repetir comigo essa última expressão? Procurem compreender, Senhor. Nesta manhã, ó Pai, quando nós já louvamos o Teu nome, lemos a palavra, oramos ao Senhor, ó Deus, nós pedimos agora, fala conosco, Senhor. Mostra-nos, ó Deus, ainda a direção da Tua vontade agora para a nossa vida. Para que entendamos, ó Pai, na Tua palavra, qual é a Tua vontade, Senhor. Para que possamos tomar decisões em nossas vidas, segundo a vontade de Deus. Muito obrigado, Senhor,
em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muitas pessoas, a verdade, vivem sem a mínima preocupação de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você talvez conheça muitas pessoas assim, que falam assim, bom, não estou nem aí, a vida é minha, quem resolve sou eu, quem faz as coisas sou eu quem resolvo a minha vida, eu sou o dono do meu nariz. Você talvez conheça muita gente que não ore, que não busque, que não tem ainda Cristo como o seu Senhor, o seu Salvador, e na verdade não estão interessados em saber qual é a vontade de Deus, o que Deus tem para a sua vida, estão caminhando a passos largos para longe de Deus, para a morte, porque quanto mais perto de Deus, mais próximo da vida, quanto mais longe de Deus, mais perto da morte. E há pessoas que não estão nem aí para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. No entanto, todos aqueles que buscam seguir a Jesus, todos aqueles que acordam de manhã, num domingo, cedo, e vêm para uma igreja, ou vêm para um local onde a igreja se reúne, no mínimo, nós estamos interessados em saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus tem para nós? Qual é, de fato, a vontade de Deus? Aqueles que desejam ser discípulos de Jesus querem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Para onde Jesus quer levá-los? Será que eu devo ficar nesse trabalho ou não? Será que esse casamento ou não? Será que isso ou não? E nós ficamos, então, muitas vezes preocupados com isso. Há pessoas que ficam ansiosas, olha que coisa mais esquisita, né? Há pessoas que sofrem de ansiedade porque estão querendo saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Isso é no mínimo esquisito, porque a Bíblia diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, de vós, de nós. Quantas pessoas, quantos de nós nunca passamos um tempo em crise para saber qual era a vontade de Deus em uma determinada decisão que precisávamos tomar? Estou para tomar uma decisão, é de Deus, não é de Deus, vou ou não vou, aceito, não aceito, mudo de emprego ou não mudo, caso ou não caso, vou ou não vou, mudo ou não mudo. Quantos de nós ficamos por vezes nessa coisa e ficamos assim, meu Deus, e agora? E a gente ora e a gente fica naquela coisa, naquela angústia, e a gente começa até a passar mal por vezes porque ficamos ansiosos. Quantos caminham para a igreja, dentro da igreja, daqui para lá, de lá para cá, mas estão perdidos sem saber qual é a vontade de Deus, se acostumaram por vezes a vir aos domingos de manhã, como quem vai ao emprego e bate o ponto, nós vemos a igreja, cumprimos o nosso papel religioso e vamos para casa, mas não é isso que Deus quer. Então o que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? E pasmem, muita gente boa, querendo fazer a vontade de Deus, acabam se afastando da vontade de Deus para a sua vida. Afinal, qual é a vontade de Deus? Nas diversas áreas. Qual é a vontade de Deus para você na sua família? E talvez você esteja agora numa crise conjugal terrível, e você esteja lá agora, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Familiar, conjugal, com os meus filhos, o que eu decido? Eu vou, eu não vou, eu me separo, não separo, divorcio, não divorcio, busco ajuda, não busco. Crises, qual é a vontade de Deus? Talvez na questão do trabalho profissional, eu invisto nesse curso, não invisto, estudo mais ou não estudo, vale a pena ou não vale, vou fazer uma pós-graduação ou não vou, eu vou fazer uma especialização ou não vou, eu vou abrir mão disso ou não vou, eu vou ganhar mais, mas vou ficar mais longe da minha família, ou vou ganhar menos e vou ficar mais perto da minha família. O que eu faço? Qual é a vontade de Deus? Na igreja, qual é a vontade de Deus na igreja? Eu me envolvo nesse ministério ou não envolvo? Ah, não, já trabalhei demais, agora eu vou deixar outros trabalharem, mas você preparou alguém para ficar? Não. Então qual é a vontade de Deus? Quando a gente começa a examinar, a gente vai perceber que a gente não tem resposta para muitas coisas. Ou a gente até tem, mas não quer
receber a resposta. Qual é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? O que Deus quer de mim? Porque por vezes a gente entra numa crise teológica, existencial, dizendo assim, mas Senhor, o que o Senhor quer de mim? Seria tão mais fácil se a gente já tivesse com a programação na cabeça. E a programação é essa, você vai fazer isso, isso e isso. Toma, essa é a sua missão, vai. Você isso, você isso, você isso, você isso, você isso. Seria mais fácil. Como é que Deus confirma as coisas no meu coração? Né? Porque às vezes a gente fala assim, bom, vou orar por você para Deus confirmar isso. Vamos pedir confirmação de Deus. Como é que Deus confirma? Aí é engraçado que a gente vai ver isso ao longo da série, mas a gente pega exemplos bíblicos que são exceções e transformamos isso em regra. E queremos que as exceções se tornem as regras da vida. E aí quando elas não dão certo, a gente fala, está vendo, a Bíblia não funcionou. Mas será que era isso de fato que Deus estava falando? Será que essa era a vontade de Deus? Eu devo ficar aflito enquanto Deus não confirma? A Bíblia fala assim, insensato é aquele que não faz a vontade de Deus. Agora, ficar angustiado, sem saber a vontade de Deus, enquanto não se sabe a vontade de Deus, é também insensatez. O que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus? Vamos lá. A Bíblia fala que as Escrituras ordenam que nós sejamos sábios. Nós acabamos de ler isso. Nós temos que ser sábios. O que é sabedoria, o que não é? A gente vai ver hoje à noite. Hoje à noite a gente vai falar sobre sabedoria, dentro dessa questão da perspectiva da busca da vontade de Deus. Agora, as Escrituras dizem que nós temos que ser sábios, que não é optativo. Eu sou um cristão sábio, eu sou um cristão insensato. Não existe. Eu posso ser insensato, mas o que a Bíblia diz é que eu preciso buscar sabedoria. A Bíblia, inclusive, vai dizer, quem não tem sabedoria faz o quê? Peça a Deus, porque Ele faz o quê? Dá livremente. Deus dá. O problema é que a gente às vezes não pede, quando pede, não usa. Agora, nós precisamos ser sábios, não é optativo, não é para alguns, é para todos. Todos deveríamos ser sábios. Todos deveríamos ser sábios. A outra questão que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus é que a ansiedade não pode tomar conta de nós, mesmo em questões mais delicadas. Vou dizer alguma coisa aqui. Quando a gente fala assim, parece que é meio frio. Vamos lá. Você está com o seu filho internado no hospital entre a vida e a morte. Você fica ansioso ou não fica? Dá para a gente dizer que não fica? Dá para a gente dizer que é tranquilo? Dá para a gente dizer, não, eu fui lá, olhei pelo meu filho, tal, tranquilo, fui para casa, deitei, dormi, tranquilo, no outro dia. A gente faz isso. Quem não tem filho talvez não consegue imaginar, mas você pode imaginar isso com outro ente querido. A grande questão é que nós ficamos ansiosos. Você que fez um exame e está aguardando agora o resultado do exame. E vai demorar talvez aí alguns dias para ter o resultado. E talvez uma semana, 2 semanas, 1 mês talvez, e você fica naquela expectativa, e durante aquele período de espera do resultado do exame, o que você faz? Pastor, a gente ora, tal, mas a gente passa mal, a gente fica ruim, a gente... o que vai dar? Como é que vai ser? E a gente fica angustiado, porque nós somos seres humanos e a gente... Peraí, mas Deus falou para a gente não ficar ansioso, mas a gente fica. Talvez uma nota de uma prova que você fez, e você estudou durante muito tempo, e você fez então aquela prova, e você está esperando o resultado, porque aquilo pode mudar a sua vida, aquilo pode mudar todo o rumo da sua história, e você está aguardando aquilo. O que você faz durante esse tempo de espera? Porque o problema da vontade de Deus não é depois que ela se revela, é o antes. É a espera, é a expectativa em saber o que Deus está fazendo, como que esse negócio vai acontecer, como é que eu descubro se é ou se não é. É aquele pai ou a mãe
que sustenta a casa, e está desempregado. E passou um mês, e passaram 2 meses, 6 meses, 1 ano, e o emprego não vem. E começa a bater uma angústia, e começa a se ficar preocupado e até enfermo por conta disso, porque como é que a coisa vai acontecer? O que Deus quer com isso tudo? Quando nós, por exemplo, temos que mudar de emprego, de cidade, de estado. Recentemente eu vivi isso. Como saber se é ou se não é da vontade de Deus? Largar toda uma estrutura, uma cidade, um estado, todo o estabelecimento e sair e ir para outro lugar. Como saber isso? Ah, mas será que Deus fala lá, sussurra, vai para isso, faça aquilo. Será que Deus então só fala para meia dúzia? E o restante dos 7 bilhões de pessoas desse mundo não ouvem? Será que é assim que funciona? Será que tem pessoas mais especiais que Deus então fala ali claramente no ouvido dela e outras tantas que Deus não fala? Mesmo sendo piedosas e buscando ao Senhor? Quando a gente fala também da perseguida vontade de Deus, será que a vontade de Deus é aquilo que o pastor fala? Será que a vontade de Deus, então, é aquilo que Deus revelou para o pastor, como líder da igreja, e então o pastor diz, e agora, então, essa é a vontade de Deus para você também, para toda a igreja? Como é que isso funciona? O que a Bíblia fala sobre isso? Perceba que eu estou como se pegasse um tapete, colocasse no varal, e peguei uma vassoura ou alguma coisa e estou batendo. E nesse bater, a poeira está saindo. O que eu estou fazendo agora é isso. É colocando caraminhola na sua cabeça. É para que você ore, para que você pense, para que você entre em crise. Eu quero que nós entremos em crise como igreja, porque crise é um momento onde nós estamos a ponto de subir, de mudar de nível, no sentido de busca de Deus, de ter de fato a vontade de Deus se revelando e sendo revelada na minha vida. Será que vontade de Deus é aquilo que um irmão mais espiritual, piedoso, diz para você? E nessa linha muitas pessoas estão indo aí, não, eu vou lá na casa do irmão fulano, que ele vai orar por mim, ele vai dizer o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Porque ele vai saber o que é a vontade de Deus. Eu não sei, mas ele sabe. Tem gente que tem uma tendinha dentro de casa, nos fundos da casa. Eu já vi muita gente assim. E atende. Isso me parece outra coisa. A gente hoje tem vivido uma geração de crentes imaturos, espiritualmente falando. Onde a gente vai e coloca na vida do outro, como se ele é mais espiritual, então se ele orar e se ele me disser, o negócio é verdade. E a gente não busca mais o que a Bíblia diz, o que a palavra diz. O que nós precisamos saber da vontade de Deus, Deus já revelou. E está na sua palavra. Nem sempre o que a Bíblia fala sobre vontade está no mesmo sentido. É isso que eu quero, nesse primeiro momento, trabalhar com você. 2 conceitos aqui. Conceitos que talvez sejam teológicos e talvez, de certa forma, você fale assim, pastor, mas isso é muito teológico, é muito profundo. Não, mas eu vou trazer bem para a prática da vida, para a gente poder, então, entender isso aqui. Nem sempre quando a Bíblia fala, façam a vontade de Deus, nem sempre essa vontade de Deus está dizendo a mesma coisa. Porque a vontade de Deus pode ser de um jeito ou de outro. E nós vamos agora então ver aqui. Em primeiro lugar, qual a vontade de Deus em seus decretos? Grava essa palavra, decretos. Versículo 17 diz assim, procurem compreender qual é a vontade de Deus. Vamos repetir? Procurem compreender qual é a vontade de Deus. Aqui nós estamos falando da vontade decretiva de Deus. Escreve isso aí, grave isso aí, decretiva de Deus, de decreto.
secreto de Deus. O que significa isso? Deuteronômio, agora sim, eu vou contar com você. Toda vez que eu citar um texto, eu vou citar alguns, se puder projetar, vai me ajudar. Obrigado. Deuteronômio 29, 29. A Bíblia diz assim, olha, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Você pode ler comigo? As coisas pertencem. Vamos até aí. Tem coisa que está encoberta. A vontade decretiva de Deus é aquilo que nós chamamos de vontade oculta de Deus. É a vontade que Deus, na sua soberania, resolve e está resolvido. É aquilo que Deus faz e não pede conselho. É aquilo que Deus decreta e acontece. É o que nós chamamos de vontade absoluta de Deus, soberana de Deus, eficaz de Deus. Em síntese, quando Deus decreta que algo vai acontecer, acontece. E acabou. É a vontade decretiva de Deus. Deus é Deus. Deus é soberano. Nós não falamos isso? Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus tem, segundo Isaías, o universo está na palma da mão de Deus. O universo, imagina você e eu. Então Deus conhece, Deus sabe. A Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Está certo que alguns irmãos, até eu poderia contar. Mas imagina, não é? Todos os fios, Deus sabe. Deus sabe. O controle da história está nas mãos de Deus. Meus irmãos, a história não está vagando, porque a gente corre o risco de voltar lá no século XVII, século XVIII, quando surge a corrente teológica do deísmo, que acreditava o seguinte, que Deus criou todas as coisas, meio que deu corda no mundo e foi dar uma volta. E que o mundo agora gira e se resolve por si só, como se ele não mais intervisse na história. Nós não cremos nisso. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz de um Deus e fala para a gente de um Deus que interage com a gente, que vem, que rasga o céu, como a gente viu na quarta-feira, que rasga o céu, que vem até nós, que se importa com a gente. Esse é o Deus pessoal que nós cremos. A história não está jogada, a história não está acontecendo sem Deus cuidar dela. Não está acontecendo. Essa vontade decretiva de Deus, geralmente é secreta. Deus não revela. Deus não diz porque fez. Ele fez. Ele diz assim, vamos criar o homem. E criou. Ele não perguntou para a gente se a gente queria ser criado. Ele criou. Ele criou o universo. Ele disse, haja luz e houve luz. Deus diz e acontece. E acabou, ele não pede para isso, não pede permissão. Quando essa vontade decretiva de Deus é revelada para nós, é porque Deus, na sua infinita sabedoria, quis revelar. A grande questão é, Deus é maior do que a Bíblia? Sim ou não? Deus é maior. Eu posso limitar Deus à Bíblia? Não. Agora, João, o evangelista, vai dizer lá no versículo, capítulo 20 e capítulo 21, que tudo que está escrito é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a questão. Deus se revela porque Ele quer se revelar. O que nós conhecemos de Deus é o que Ele se mostrou para a gente. Porque se Deus não se mostrasse, nós nada saberíamos dEle. Essa é a verdade. Não é para nós ficarmos aqui medindo espiritualidade, né? Para saber quem é que sabe mais e quem é que não sabe da vontade de Deus ou das decisões, da vontade secreta de Deus. E a gente é tentado a isso o tempo todo. Imagina Jacó, estava passando lá aquele córrego, né? Chamado Val de Jaboque, um ribeirãozinho passando. E Jacó na crise, porque Esaú estava vindo para matar ele, porque ele tinha roubado a primogenitura dele. E naquela luta, naquela noite, quando aparece um homem, que Oséias, muito tempo depois vai dizer que era um anjo, mas Jacó não sabia que era um anjo, para ele era um homem
alguém de Esaú que foi lá matar ele. E ele começa a lutar com aquele homem. E luta, e luta, e luta, e a Bíblia diz que ele luta a noite toda, até que ele percebe que quem está lutando com ele não era um homem, era um mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus. E a palavra anjo, exatamente, mensagem, malak, mensagem, essa é a palavra que aparece. Ele luta, 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 aí no final, ele agarra, eu não deixarei ir, antes de me abençoares e tal, né, que homem de fé, Jacó, meu Deus e tal, a gente usa isso como ilustração, tal. No final, ele toca na coxa, ele fica aleijado, e aí Jacó faz uma pergunta para ele, qual é o seu nome? Por que ele pergunta isso? Porque naquela cultura, eles entendiam que se alguém soubesse o nome de uma divindade, ou o nome de um mensageiro de Deus, teria poder sobre ele, e poderia usar para o seu favor. Qual era o nome de Jacó mesmo? O que significa o nome de Jacó? Suplantador. O que é isso? Vou dar uma volta em você. O nome de Jacó. Então Jacó, na verdade, nem naquele momento, cara, ele estava ali já articulando o negócio para dar um golpe em Deus, cara. Me diz o seu nome. Quantas vezes a gente também quer ter privilégios diante de Deus? A gente quer ter alguma coisa para ter uma espiritualidade maior, para ficarmos de alguma forma sabendo a vontade secreta de Deus. Um exemplo disso é que Deus decretou desde a eternidade que Cristo deveria morrer por nós. Gênesis 3,15, a primeira referência ao Cristo, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E aí nós encontramos lá no Getsêmani, quando Jesus então chega e ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, no entanto, seja feito o quê? Que vontade é essa? Decretiva, porque Deus disse e aconteceria, não tem opção, e Jesus sabia disso. Então ele fala assim, Pai, se for possível, passa de mim, mas eu sei que não é, porque o Senhor já decretou, e Jesus vai, porque se não fosse decretiva, Jesus poderia não ter ido, mas não era opcional, Deus havia decretado isso. Outros exemplos, como da criação do próprio universo, haja e há. Tem um exemplo aqui de Isaías 53:10. Isaías 53:10 fala também com a gente sobre essa questão da vontade decretiva de Deus. Olha só o que diz o texto. Contudo, foi da vontade de Deus, ou do Senhor, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Que vontade é essa que Isaías está falando? Vontade decretiva. Deus decretou que esse servo sofredor pagaria o preço por nós. Pagaria o preço por nós. Era decreto de Deus. 1 João 5,14. A Bíblia diz, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade de Deus, ou a sua vontade, Ele nos ouve. Nos ouve. 1 João 5,14. Se nós nos aproximarmos de Deus e pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele ouve. Que vontade é essa? Decretiva, vontade que Deus decretou. Então não adianta eu pedir alguma coisa, tem gente gastando oração à toa, porque está orando por alguma coisa que Deus já decretou o contrário. É aquela história, não sei se vocês conhecem, de que a igreja precisava fazer uma reforma geral no templo. Conhece essa história? E aí a liderança da igreja se reúne. Meus irmãos, precisamos fazer um levantamento de uma oferta. Quanto que é essa oferta? 5 milhões de reais. Bom, 5 milhões de reais não dá, pastor. Não, então vamos orar, Deus vai mostrar a sua vontade para nós. Aí reúne todo mundo, vamos à assembleia, surge um irmão e levanta, pastor, vamos assaltar um banco?
Porque se nós assaltarmos o banco, vamos ter os 5 milhões. Eles, perfeito. Apoio, apoiado. Aí a gente está em discussão. Mas, pastor, tal, não, mas o outro discutiu. Vamos votar. Votamos, maioria venceu. Vamos assaltar o banco. Bom, mas não podemos assaltar o banco assim. Vamos entrar num propósito de oração. E oramos. Quanto tempo? 2 meses. 2 meses de oração. Oramos. Vigília, oração, campanha de oração, jornada de oração, todo mundo de oração, e orando, Senhor, abençoa o dia do assalto do banco, tal. A liderança se reúne e fala, vamos agora para o operacional da coisa. Como é que vai ser o assalto no dia? Bom, aí começamos a colocar, vamos chamar esse especialista, que esse cara aqui é bom, com sensores e tal, esse aqui é bom com isso e tal, e começaram a fazer a equipe para poder então assaltar o banco, e a igreja orando, e todo mundo orando. Então, no dia, chegou o dia, à noite, se programaram todo, botaram aquela roupa direitinho, de ninja, né, só, coisa, todo mundo lá, deram as mãos, Senhor, Tu sabes, Pai, a igreja está orando, precisamos do recurso, abençoa esse assalto. E foram. E quando eles entraram, então lá, estão lá dentro, quebraram o primeiro cadeado, entraram, a porta, conseguiram lá o centro, abriu a porta, quando eles estão lá dentro, de repente, chegou a polícia, prendeu todo mundo e levou embora. E eles ficaram em crise teológica, Senhor, nós oramos, nós deliberamos em Assembleia Batista, teve proposta de apoio, está aí registrado em ata. Nós oramos 2 meses, clamamos ao Senhor, o que deu errado? O que deu errado? Eles estão indo contra um preceito, aliás, um decreto de Deus. Qual era o decreto de Deus? Não. Deus abençoa alguma coisa que Ele já condenou? Não. Agora, quantas orações nós estamos fazendo que estão indo frontalmente contra o que Deus já falou para a gente? Deus vai abençoar isso? Não. Você está perdendo tempo. Poderia estar orando por outra coisa, poderia estar fazendo outra coisa. Mas a gente, por vezes, gasta tempo demais com coisas que Deus já disse que não, ou que sim, e a gente vai contra. Outros exemplos, se você quiser anotar, 2 Crônicas 22, 7, Isaías 46, versículos de 9 a 11, Mateus 26, 42, Romanos capítulo 1, versículos 9 e 10, Efésios capítulo 1, 5 e 11, 1 Pedro 3, versículo 17, todos esses textos estão falando da vontade decretiva de Deus. Deus é soberano, Ele tem a sua vontade, não pede explicação, Ele diz, Ele decreta e pronto, e acontece. Deus disse, vai e vai, haja e há, porque Ele é Deus, Ele é soberano, o universo cumpre, o universo obedece às suas ordens, não é optativo, vontade decretiva de Deus. Segundo lugar, aí agora nós vamos ver o que a Bíblia fala. Qual é a vontade de Deus em seus preceitos? Então grava agora essa outra palavrinha, preceitos de Deus, ou vontade preceptiva de Deus. Grava isso, vontade preceptiva de Deus. A Bíblia diz então, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Agora a gente está falando aqui dos preceitos de Deus. O que são preceitos de Deus? São as leis de Deus. O que Deus nos deu para viver, enquanto a vontade decretiva de Deus não pode ser resistida, ou seja, quando Deus diz e acabou, nós não temos o que fazer. A vontade preceptiva de Deus nós podemos resistir. Por exemplo, Deus diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós sempre amamos o nosso próximo como a nós mesmos?
Nós não resistimos a essa vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que a gente ame, mas a gente não desobedece. Essa é a vontade preceptiva de Deus. Deus tem para nós os seus preceitos, tem as suas leis, e nós dizemos, não vou obedecer. Não vou obedecer. A vontade preceptiva pode ser resistida. A vontade preceptiva de Deus é aquilo que faz referência às suas leis, aos mandamentos. Um exemplo, a vontade de Deus que você não tenha outro Deus ou outros deuses diante dele. Mas nós muitas vezes temos. Há pessoas que têm deuses sim, há pessoas que dão prioridade a outras coisas sim. E quando Deus diz assim, quando alguém diz assim, olha, o que Deus quer que eu faça nesse tipo de caso? Casos como a gente viu aqui, de família, de igreja, de trabalho, profissão. O que Deus quer que eu faça nessa situação, nesse sentido? Qual é a resposta? O que Deus espera de nós? Poderíamos dizer assim, como é que eu vou saber disso? Eu não posso ler a mente de Deus. Mas eu posso ler o quê? A palavra de Deus, revelada por Deus. Deus já nos mostrou os seus preceitos, aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nós precisamos para regrar a nossa vida e ir na direção, no sentido que Ele tem para nós, para a felicidade da vida. Efésios capítulo 5 aqui fala da vontade de Deus, no sentido de buscar os preceitos, as leis do Senhor, a sua vontade expressa e não a vontade secreta de Deus. A gente tem perdido tempo demais querendo saber qual é a vontade secreta, qual é a vontade oculta de Deus, enquanto isso nós estamos perdendo tempo de saber qual é a vontade que Deus já falou para a gente. Deus já revelou para a gente. Precisamos investir mais energia, mais tempo em saber o que Deus tem para a gente já revelado. E tem muita coisa. É o estudo da vida. Deus já disse para a gente, não matarás, honre teu pai e tua mãe. Isso está claro na palavra. Isso está claro. É vontade preceptiva de Deus. Quando a gente fala assim, você entristece o coração de Deus quando você não obedece à vontade de Deus. Que vontade é essa? Preceptiva. Porque se fosse decretiva, querido, não tem jeito, vai e acabou. Agora, a preceptiva, Deus abre para nós um diálogo. E obviamente, quando nós não obedecemos o que Deus tem para nós, entristece o coração de Deus, porque os maiores prejudicados somos nós. Nem tudo, e agora grava essa frase, nem tudo que é revelado é preceito, mas todo preceito é revelado. Então, se a gente está buscando alguma coisa de Deus que não foi revelada na palavra, não é preceito. É coisa que a gente está querendo inventar, querendo dar um jeito, a gente está querendo cortar um caminho, alguma coisa. Porque se for preceito de Deus, já está revelado. Já está revelado. Os preceitos do Senhor devem ser o principal objetivo da nossa vida. Conhecer. É por isso que a gente fala assim, vamos estudar a Bíblia. Vamos na escola bíblica, vamos na igreja, vamos fazer grupos pequenos, vamos estudar a Bíblia, porque quanto mais estudamos a Bíblia, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos o quê? Os seus preceitos, as diretrizes da vida, e entramos então numa situação que por vezes a gente fica assim, bom, eu vou dizer uma coisa, uma frase, que é muito marcante. Se a gente tem buscado, ou se a gente busca, vou colocar dessa forma, se a gente busca mais a vontade decretiva de Deus do que a vontade preceptiva de Deus, é porque nós não amamos o Senhor. Porque o amor do Senhor, o amar ao Senhor, Jesus diz assim, vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Fazer o que Jesus manda é obedecer a sua vontade preceptiva, aquilo que é de relacionamento. Se a gente fica muito querendo, quase esotérico, tem crente que é quase esotérico, querendo saber o que Deus, por que Deus fez isso, por que aquilo, a gente entra numa crise teológica que não tem solução. A gente entra num loop,
A gente fica assim, irmão, mas se Deus é bom, por que tem criança que morre? Se Deus é bom, por que tem fome no mundo? Se Deus é bom, por que não sei o que lá? Por que Deus criou assim? Por que Deus criou aquilo? Isso é vontade decretiva de Deus. Vontade decretiva de Deus. Soberania de Deus. Se eu olho para a vontade preceptiva, os preceitos de Deus, para a minha vida prática, do dia a dia, decisões, tomada de decisão, vou ou não vou? E aí hoje à noite a gente vai falar sobre sabedoria para tomar decisão. O que a Bíblia fala sobre isso? Quais são os requisitos? Qual é a vontade preceptiva de Deus revelada na palavra que nos dá a base para tomarmos decisão? É isso que a Bíblia diz. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, a Bíblia diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que a Bíblia está nos dizendo é que se nós amarmos o Senhor e cumprirmos e entendermos a vontade preceptiva de Deus, as pessoas serão salvas. É natural, é consequência. Por vezes a gente fica tendo tantas estratégias, ideias mirabolantes, quando a Bíblia já fala para a gente de coisas básicas. Em vez de preocupações com o futuro, com os negócios, com o emprego, com a vida afetiva, com aquilo que nós ainda não resolvemos e talvez algumas coisas que não dá para resolver, a Bíblia diz: preocupe-se em obedecer o que Deus diz. Isso é ser fiel. Preocupe-se com a vontade preceptiva de Deus, porque se nós cumprirmos a vontade preceptiva de Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. A Bíblia diz que aquele que é servo de Deus, que é fiel, as bênçãos de Deus correrão atrás dele. A gente não precisa ficar pulando de galho em galho, daqui para lá, de lá para cá, perdido, desesperado, chorando toda hora, e meu Deus, o que vai acontecer? Preocupe-se, o que Deus tem para a sua vida, faça. Isso esvazia a ansiedade, isso enche do Espírito Santo, e isso nos dá força para viver. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Mateus 6,10 diz, Jesus orando, o Pai Nosso fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim. Que vontade é essa? Preceptiva, porque quando o reino de Deus vem, a revelação acontece, nós sabemos o que agrada o Senhor e sabemos o que não agrada o Senhor. Uma questão é, quando eu agrado Deus, quando eu agrado o coração do Senhor, o maior beneficiado nessa história sou eu. Porque a pior coisa que pode acontecer é desagradar o coração de Deus. Porque ninguém ama a gente mais do que o próprio Deus. Porque Ele nos criou, nos formou, foi capaz de mandar o seu único filho para morrer por nós. Derramou o Espírito Santo para que estivesse conosco. Ninguém nos ama mais do que o próprio Deus. E quando Ele diz para mim, vá para a direita, porque é por aqui. Ah, meu irmão, vai. Porque você está, o caminho da felicidade é por ali. Porque quando eu sou teimoso, digo assim, não, eu sou o dono do meu nariz, eu que mando, eu que faço. A felicidade não está ali. Deus, Ele revela a sua vontade na sua palavra. É muito bom quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente decide cumprir a vontade de Deus. Qual vontade? Preceptiva de Deus.
Ah, então é errado saber qual é a vontade decretiva de Deus, pastor? Não, se Deus revelou, não. Se Deus revelou o porquê fez, amém, eu sei. Glória a Deus por isso, louvado seja. Se Ele não revelou, Senhor, insondáveis são os teus caminhos. Não é isso? A gente pode sondar o coração de Deus? Não pode. Insondáveis são os corações. Isso não pode trazer crise para a minha vida, porque Deus já mostrou a sua vontade preceptiva e diz assim, é por aqui. E ali, caminhando, nós seremos felizes. Qual é a vontade de Deus? A sua resposta a partir de agora é, depende. Se alguém chegar para você e falar assim, qual é a vontade de Deus? Você vai dizer, depende, decretiva ou preceptiva? A pessoa, o quê? Aí você senta com ela e explica. Olha, decretivo é aquilo que são os decretos, soberania de Deus. Deus é soberano, Ele faz porque faz, Ele diz e acontece, porque Ele é poderoso, Ele é o Jeová Jireh, é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, amém. Agora, tem a vontade preceptiva de Deus, que é o relacionamento, onde Deus fala com a gente algumas coisas práticas da vida, e se nós fizermos isso, isso e isso, seremos felizes, seremos prósperos, seremos aqui mais do que vencedores. Ah, é, pronto, você já evangelizou alguém. Você já ajudou um irmão a entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, meus irmãos, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Decretiva, preceptiva. Essa é a primeira mensagem dessa série. Logo mais, eu quero conversar com você sobre o tema sabedoria para tomar decisões. E nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos, que você colocasse agora a sua vida diante de Deus, porque apesar de esse primeiro sermão parecer mais uma aula do que um sermão, não tem como nós lermos a palavra e ouvirmos o que Deus tem para a nossa vida e não tomarmos uma decisão, uma postura diante disso. Eu não sei se você está tão ansioso, tem se preocupado tanto em saber o que Deus vai fazer, qual é a decisão de Deus, qual é a vontade de Deus em tantas coisas, que tem esquecido de se preocupar com aquilo que Deus já revelou e já disse para a gente. E é por isso que eu quero pedir a você que feche seus olhos e faça uma oração nesse momento, colocando diante de Deus a sua vida e dizendo para o Senhor, Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, e mesmo que tudo diga o contrário, que as situações, eu quero continuar amando o Senhor, mesmo que não haja fruto na videira, não haja mais animais no curral, como disse Abacuque, eu ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. Faça agora você diante de Deus um pacto, de se preocupar menos com a vontade decretiva de Deus, e se preocupar mais com a vontade preceptiva. O que Deus tem de prático para a sua vida? Decisões do dia a dia, questões familiares, questões profissionais, questões na igreja. Qual é a vontade de Deus? Deus já tem revelado na sua palavra. Deus tem revelado. Eu quero convidar você a fazer essa reflexão, porque como igreja, estamos indo numa só direção que Deus tem nos mostrado, precisamos claramente buscar os preceitos de Deus, precisamos buscar o que Deus tem para a nossa vida, revelado, e tomar decisões segundo a vontade de Deus. Parar de tomar decisões no rompante, parar de tomar decisões no calor das emoções, parar de tomar decisões que a gente sabe que estão indo frontalmente contra o que Deus está dizendo para a gente.
quantas decisões na vida nós já tomamos sem consultar o Senhor, ou tomamos decisões sabendo que não era da vontade preceptiva de Deus, e mesmo assim caminhamos naquela direção, e depois arcamos com as consequências. Talvez hoje, grande parte do sofrimento que nós temos, das lutas que estamos enfrentando, por conta de nossos próprios erros do passado. E nós temos duas opções nessa manhã: ou vamos ficar remoendo isso e falando, eu errei, e vamos sofrer mais e mais. Ou nesse momento, você pode entregar isso ao Senhor e falar: Senhor, como eu já errei nessa vida, quantas decisões eu já tomei que não eram conforme a tua vontade. Mas nessa manhã eu quero entregar os meus erros do passado, as minhas decisões ao Senhor, entregar aos pés da cruz, e a partir de agora, somente tomar decisões, buscando o Senhor, buscando saber a tua vontade para a minha vida. Se Deus está falando ao seu coração nessa manhã, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você, enquanto igreja, povo de Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos, que se Deus falou com você, fique em pé nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, porque quantas vezes a vontade de Deus está tão longe daquilo que nós estamos vivendo. Mas hoje, nós queremos nos aproximar do Senhor, porque quanto mais perto estamos de Deus, mais alto ouvimos a sua voz, mais claramente entendemos o que Deus está falando. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem tido misericórdia da minha vida, da vida da tua igreja, Pai. Pessoas, ó Deus, que agora estão se colocando em pé numa atitude de decisão, de reflexão, de assumir uma nova postura, de colocar, ó Deus, erros do passado aos pés da cruz, entender que o Senhor tem levado o nosso fardo, o nosso peso, e que nós não precisamos mais carregar isso, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Pai. Meu Deus, a vontade do Senhor, a vontade do Senhor para nós é o que importa, porque nós buscamos o Senhor hoje. Meu Deus, o que o Senhor tem declarado, tem feito, tem decretado e tem acontecido, nós queremos apenas te louvar e bendizer, ó Pai, porque o Senhor é um Deus soberano, a tua vontade é eficaz, é perfeita. Mas, ó Deus, nós clamamos agora em nome de Jesus que nós tenhamos mais sensibilidade espiritual para buscar na tua palavra os preceitos do Senhor para a nossa vida, Pai. Que são os princípios que vão nortear nossas decisões a partir de hoje. Sejam decisões, ó Deus, pequenas, como escolha de uma roupa, escolha de um trajeto para chegar a algum lugar, ou escolhas difíceis e mais pesadas, que talvez tantas pessoas estejam agora sofrendo aqui com isso. Meu Deus, em nome de Jesus, livra-nos da ansiedade, porque nós cremos num Deus que cuida de nós, que nos ama,
E é por isso, meu Deus, que eu coloco diante do Senhor a vida dessas pessoas agora. Irmãos, irmãs, família de Deus. E de toda a tua igreja, Pai, eu clamo em nome de Jesus, para que todas as decisões sejam tomadas de acordo com a vontade preceptiva do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos, meu Deus, agora, e oramos em nome de Jesus, ó Pai, quebrantados, contritos e felizes, porque o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Cumprimenta a pessoa que está perto de você. Diga assim: Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.